É fácil irritar-se, difícil é irritar-se com a pessoa certa, na medida certa, no momento certo e pelo motivo certo. Quem disse isso aí foi Aristóteles. Caramba, como assim se irritar com a pessoa certa, Thiago? Então, ele fala que irritar é algo humano, né? Algo muito humano. Uhum. E normalmente a gente reage por impulso. Então, o difícil é a gente controlar essa reação com sabedoria. Então, assim, a pessoa fez algo errado, irritar é legal, mas não pode deixar sentir raiva. Então, você tem que se irritar. E aí o Aristóteles ele fala muito sobre essa questão de autocontrole e virtude, né? Então você se irritar, por exemplo, com a pessoa certa, na medida certa, no momento certo, pelo motivo certo, da maneira certa. Então essa questão de equilíbrio, né? Aristóteles chama isso de justo meio, que não é nem excesso e nem falta. Então, por exemplo, você faz alguma coisa errada para alguém, a pessoa ela vai se irritar. Irritar é humano. Se ela não se irrita, significa que o que algo que ela deveria fazer, ela não está fazendo. Ou seja, como se ela não tivesse as emoções, né? Ela tem que ter uma emoção ali pra ela até, tipo, pô, as emoções é o que dá sentido pra nossa vida, aquilo que faz com que a gente consiga entender, estamos vivos, né? Estou aqui, né? E é uma forma de controle também, né? Da emoção. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo do medo, né? Se a pessoa não tem medo, ela é insensata, ela pula de um prédio e morre. Então, ela Perfeito. precisa ter um medo, mas ela não pode ter isso em excesso e nem em falta. Então, é justamente isso que Aristóteles fala, a gente ter autocontrole. E por que que até que eu escolhi essa frase aqui? Porque a gente vai falar aí de uma notícia que você trouxe aí, que é algo que controla o seu computador. Então, é um controle de máquinas, né? Então, o que que fala um pouco a notícia aí, lá? Perfeito, Thiago. E até antes de falar aí da notícia, né, desse novo sistema, novo aplicativo aí que está surgindo da inteligência artificial, deixa o seu like aí na plataforma de podcast que você está nos assistindo, principalmente aqui também no YouTube. Ativa as notificações no YouTube para ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente cria aqui no nosso canal do Papo de UX, principalmente aqui dos drops de IA. Voltando aqui, né, em 2026, a gente deu uma pausa aí, finalzinho de ano, para dar aquela descansada, relaxada e reativar e reaquecer os motores. Então, estamos aqui com o primeiro episódio do ano aqui oficialmente, né, começando aqui 2026. E você também compartilha os links aí pelas redes sociais e deixa os comentários. A gente ama ler os comentários de vocês e a gente sempre vai estar comentando por aqui também o que vocês escreverem, né? É muito legal também ver aí o que o pessoal tá falando dessas informações, né, Thiago? E sobre a notícia, é uma notícia que falou, que veio no último final de semana aí, falando sobre a questão de um sistema que chama. Aí eu não sei se a pronúncia está certa, você me corrige aí, Thiago. Cloudbot, seria assim? É, ó, de garra. Cloudbot, né? Garra, né? Que é uma Isso. inteligência artificial que já vai controlar. Seria de fato um agente ali que você consegue tá integrando ali em alguns aplicativos, né? E ele vai atuar de maneira que você provavelmente vai configurar algumas coisas, vai responder e-mail, entre outras tarefas que esse agente de fato de inteligência artificial vai fazer, correto, Thiago? É isso aí. É algo bem legal, tá? Só que não é tão. A instalação não é tão fácil, tá? Ah, você testou aí então, né? Isso. A instalação não é tão fácil, porque eu acho que assim, não vai pegar tanto para quem não é usuário técnico, porque justamente você tem que saber um pouco de código, tá? Então, a pessoa precisa executar um script, já dificulta a instalação, né? Ela precisa fazer integrações. Então, por exemplo, esse robô aí, ele não tem uma LLM dentro dele. Você precisa configurar. Então, precisa criar uma chave de API. Para quem não sabe aí, vai ter que mexer com bits e bytes, né? Então, tem que criar uma chave de API, configurar a chave de API. Mas a proposta dele é muito boa. Talvez alguém que queira fazer algo que use ele, algum sistema operacional aí, fazer uma versão de Linux que usa ele, uma distribuição de Linux,
ou fazer um aplicativo que usa ele, para facilitar para usuários comuns poderem utilizar, acho que vai ter bastante sucesso. Seria tipo quase que um concorrente do N8N, assim, apesar que o N8N é E, aberto, né? E ele é mais focado para e, automação. Mas se e você parar para pensar, também tem um pouquinho ali de inteligência por trás. é que o N8N ele é mais um framework versátil. Esse aqui, o foco dele é essas partes de integração específicas. Então, vou dar um exemplo. Você integra ele com seu e-mail, você integra ele com a sua agenda e você integra, sei lá, com o sistema financeiro. Até acho que a notícia traz exemplos desse tipo. Então, o que que acontece? Ele é proativo. Então, você está usando, ele fala assim, você tem 3 e-mails urgentes. Você tem uma reunião daqui 10 minutos. É como se fosse aquelas notificações que a gente recebe, Perfeito. só que de uma forma inteligente. Ah, legal, Entendeu? bacana. E Funcionou ele aí para consegue você? fazer ação. Funcionou, eu só não instalei na minha máquina real, instalei numa máquina virtual, porque dá um certo medo. Pois Porque é. dá um certo medo. Ele pode mexer nas suas coisas. E aí você tem uma LLM que pode alucinar, pode fazer algumas outras coisas, e você não tem garantia que sempre vai funcionar do jeito que você espera. Então, não integrei com meus e-mails, porque eles poderiam responder meu e-mail do jeito que eu não quero. Já pensou? Ele responde aí os clientes, xinga, fala alguma coisa assim. Ou mesmo sem xingar, coloca uma frase aqui de dupla interpretação, sabe? E como é que você vai explicar que não foi, não, não fui eu não, foi a IA que respondeu. Esquece, irmão. Ou mesmo esquece de te avisar de alguma coisa que realmente é importante. Então, você deixa a pessoa, o sistema trabalhando por si mesmo. Mas eu vejo algumas utilidades muito boas. Por exemplo, o pessoal tem aquele Alexa, né, para automatizar a casa. Você poderia colocar isso para ele poder fazer as notificações de calendário, entre outras coisas, e fazer algumas automações de forma textual. Igual você falou, o N8N faz automação, mas você tem que implementar a automação. Esse aqui, o intuito é ele ser proativo, ele tenta fazer as ações por você. O que daria para talvez. Também vai ter que configurar de certa forma, né, essas automações dele, mas ele talvez sugerir as automações. Então, Sim, aí você talvez ganhe um pouco mais de velocidade. Mas sim, essa conversa nossa aqui tá me refletindo sobre, cara, o correto ou mais sensato é, de certa forma, a gente sempre ter o controle dessas ações, assim como você abriu a frase, né? Porque tá nesse momento ainda desse hype cara, ainda não, acho que a curva lá que você trouxe nos episódios anteriores falando sobre a questão de inovação, eu acredito que a gente tá no pico, sabe? Eu acho que não começou a declinar ainda não, porque ainda tem muito essas notícias hypadas assim que traz, nossa, olha isso, parece que é a coisa melhor do mundo e que vai salvar a humanidade. E que na verdade pouco, pelo menos é o que eu vejo, se fala sobre esses cuidados que é necessário ter, né, durante o uso dessas novas tecnologias aí. sim. E até esses tempos atrás aqui, eu tô vendo se eu consigo achar a notícia. Alguém me mandou uma proposta aqui de crescimento em rede social e afins ali, usando IA. Eu só não tô achando onde tá, então até eu queria. Achei. Uma pessoa mandou uma notícia, não vou falar o nome, né, da empresa e Uhum. tal, e ela é uma pessoa que diz que vem de trajetória de marcas como Natura, Havaianas, entre outras, atua no Vale do Silício com estratégia de marca pessoal para executivos. E aí é questão de melhorar sua marca pessoal, e ela tem um método específico aqui que ela procura fazer o posicionamento de clareza narrativa usando o IA para gerar conteúdo com a própria voz do executivo. Aí eu falei, não, não tem interesse nenhum. Quando ela falou isso, por quê? Porque aqueles negócios, tem coisa que a IA faz que eu acho que faz sentido ela fazer. Que são coisas que são atividades rotineiras, atividades manuais. Então, por exemplo, se tiver uma IA que cozinha para mim, eu, eu acho legal. Mas quando eu quero fazer a cozinha para alguém quando eu quero cozinhar para alguém que eu gosto, eu prefiro eu fazer. Perfeito.
Se eu tiver uma IA que, sei lá, ela corta madeira, pode cortar madeira, mas se for para fazer uma escultura de madeira para alguém que eu gosto, eu prefiro eu fazer. A mesma coisa com conteúdo. A IA pode gerar conteúdo? Pode. Mas como a gente faz conteúdo para gente que a gente gosta, e que a gente quer ver crescer, eu prefiro eu fazer. E a mesma coisa do Cloud aí, do CloudBot aí. Se for para responder e-mail, para spam, a IA pode fazer. Mas se for para responder e-mail que eu acho importante ou para alguém que eu gosto, eu prefiro eu Perfeito. fazer. Perfeito. É a mesma coisa desse lance que você falou do conteúdo em si, né? Criar Uhum. os drops de IA aqui é mais do que simplesmente criar o conteúdo por si só. É como você falou, são para pessoas que a gente gosta. E além disso, também é uma forma da gente refletir e aprender mais sobre essas novas tecnologias que estão surgindo aí, né? Relacionado com a inteligência artificial. Então, se fosse a IA gerando os próprios conteúdos relacionados com o IA, não teria o propósito, que o propósito é aprender mais sobre isso, refletir, discutir, fomentar mais. Iria gerar um monte de conteúdo que às vezes eu não iria ver e eu não iria estar aprendendo. Então, não faria sentido esse tipo de geração de conteúdo, né? Eu também. Mas tem muita gente fazendo muito podcast gerado hoje por IA, Thiago. Tem bastante, assim, que eu já Ah, vi notícias, sabe? esse, para mim, é o fim do mundo. Por isso precisa ter esse equilíbrio aí, porque o que que acontece? Responder e-mail. Se a gente tivesse uma IA que faça o seguinte, me filtre que é spam e bloqueie isso e afins. Legal. Agora, me encontre os e-mails que são importantes. Legal. Agora, sugira a resposta. Legal. Agora, eu vou ler a resposta, mudar, adaptar o que eu preciso e falar, não, é isso que eu quis dizer. E não colocar alguém que diga as coisas por mim. Porque quando a gente faz isso, a gente está delegando o nosso pensamento para quem fez a IA ou para a aleatoriedade da vida aí. Sim, E eu não acho legal, né? A gente perde sentido, ser humano. total. Eu acho que essa é a diferença. Eu tô contigo nessa também, Thiago. Eu vejo muito essa questão de termos o controle daquilo que a gente considera que é importante, né? Porque senão pode entrar num colapso aí também, né? Vai ter muitos. A gente vai gerar mais problemas do que soluções. E também é sempre assim, né? Sempre que surge uma tecnologia nova, algo relacionado com isso, na verdade a gente está criando mais problemas do que realmente soluções, né? Sim. E eu não duvido que tem gente crescendo com conteúdo autogerado aí, mas não é a realidade da pessoa. Aí você vai conversar com a pessoa ali, ela fala assim, nossa, mas você falava um conteúdo tão bom. Aí a pessoa vai falar, você vê que não é ela, né? Não tá sendo autêntica. Eu acho que Perfeito. isso. Cara, assim, se fosse a IA gerando, mas ela imputando informação e na verdade a IA colaborando com ela, né? Trazendo alguns pontos, você ir criando junto, eu acredito que funcione, sabe? Eu, eu uso muito a IA para me ajudar a gerar ideias, sabe? De Uhum, conteúdo, entendeu? Porque você acaba tendo alguém pra discutir ali, né? Fala, pô, trouxe, tô pensando em fazer assim, assim, assado, trazer essa ideia. Aí ela traz alguma coisa e fala, pô, mas não é isso, não, como você falou, né? Pô, isso aí que você tá trazendo não reflete o que eu acredito, então não é isso não, sabe? Tipo, porque eu gosto de falar daquilo que eu acredito, se não faz sentido pra mim, eu não falo. E aí você uhum, vai co-criando ali com a inteligência artificial. Agora, a partir do momento, como você falou, que se você deixa de forma autônoma ali, ela faz tudo por você, sem uma revisão prévia, acaba tirando a sua autonomia de fato, né? Igual você comentou também, além do medo, além das pessoas ficarem irritadas, que você falou, né? Tem que ficar irritado com a uhum. pessoa certa, né? Eu até Sim, lembrei agora, assim, é igual quando a gente tem somos pais, né? E com certeza nossos filhos em algum momento irritou a gente com alguma coisa, né? E aí a gente teve que ter o controle ali emocional de, cara, não vou sair batendo na minha filha ou gritando com ela. E aí você sente ali um nervoso ali, né? Uma raiva porque fez aquilo que não era para ter sido feito. Só que você tem esse controle e consegue, olha, vou te explicar aqui, é assim que funciona, tal. Às vezes até ergue um pouquinho o tom da voz, mas sem se exceder, porque se você se exceder também pode causar traumas na criança que depois pode refletir em algo, em coisas negativas no futuro também.
Então esse controle, ele está hoje também, essa reflexão, refletindo para as coisas tecnológicas que a gente tem, né? Como esse controle do todo no sentido daquilo que está sobre o nosso poder é importante e não sair delegando, porque aí também fica parecendo que a gente está delegando responsabilidades, né? Pô, eu deveria estar fazendo isso porque é minha responsabilidade, mas eu tô passando para frente e eu não quero nem me preocupar mais com isso aqui, sabe? Uhum. E isso aí, Aristóteles falavam que isso é o centro de uma vida boa. Então, a vida boa aí é você saber como agir sem ser por impulso e sem ser por ignorar algo que é importante, né? Então, controlar as nossas reações e emoções, que são boas também, mas colocar ela no sentido colocar a emoção sobre o controle da razão. Então, saber o momento certo de agir. É a mesma coisa da IA ali, né? A gente está no hype, vamos usar IA para tudo. Não, peraí. Vamos raciocinar antes de fazer isso, né? O que que faz sentido e o que que não faz sentido. Então, talvez adaptando até a frase da Aristóteles ali, é fácil se empolgar com a IA. Difícil é se empolgar com a pessoa certa, com a tecnologia certa, na medida certa, no momento certo e pelo motivo certo. Perfeito. Nossa, muito, E é muito boa isso essa que você... adaptação. né? Essa não foi gerada por IA, não, viu? Aí, tá vendo? Olha, ainda conseguimos ser criativos, né? Sem utilizar a inteligência E artificial. a gente consegue fazer isso daí, aí esse autocontrole ali consegue fazer a gente ter uma vida boa. Quem busca a vida boa não é ser feliz a todo momento, mas é saber lidar com a tristeza, saber lidar com a felicidade, saber lidar com as coisas de uma maneira controlada, né? Perfeito. O, moderação aí nas coisas boas. Até porque se a gente for feliz o tempo todo e a gente não sentir tristeza, como a gente vai saber que a gente tá feliz, né? Se não tem o lado, Sim. se não tem a escuridão, como é que a gente sabe que tem a luz, né? Não tem como a gente entender, interpretar isso, né? O tempo todo a gente tá feliz, não sei nem se chamaria de felicidade, porque não teria um contraponto ali para poder você perceber que está feliz e principalmente dar valor em os momentos de felicidade, porque tá o tempo todo feliz, talvez nem daria valor para aquilo, porque aquilo é só aquilo mesmo que você conhece, né? Muito bom, Thiago. Muito boa essa notícia. Realmente hoje também um drops de verdade, assim, né? Mais curto do que os primeiros ali. Vamos buscar manter esse time aqui. Recebi alguns feedbacks durante aí essas pausas que a gente fez, assim, que pessoas estão gostando, assim. Me mandaram mensagem ou me falaram, assim, pessoalmente. Nossa, tô achando bem legal o drops, tal. Que bacana, que legal. Coloco no carro para ir trabalhar. Eu falo, nossa, que legal. Fico feliz aí. Então, um abraço aí para vocês que acompanham aqui o Papo de UX, o Drops de IA semanalmente. Deixe o seu like, ative as notificações, comenta aí o que você achou sobre essa notícia e se você usaria aí, conectaria aí, instalaria, né, igual o Thiago fez aí na sua máquina e deixaria a inteligência artificial mandar os seus e-mails, né, mandar uma mensagem do WhatsApp aí, então é meio perigoso, hein, cuidado, hein, vai com calma. Legal, Luan. E aí a gente encerra com a frase, né? É fácil irritar-se, difícil é irritar-se com a pessoa certa, na medida certa, no momento certo e pelo motivo certo. Perfeito, valeu e até o próximo Drops de IA. Valeu, até mais.